Amigos da TV Câmara, muito boa noite. Estamos iniciando a partir de agora o nosso programa Fala Vereador. Hoje nos dá o prazer de sua visita para conversar com os nossos amigos telespectadores, o vereador Robson Coelho, PSDB, ao qual nós dizemos boa noite e dizemos também que temos um prazer muito grande de estar com o senhor aqui para conversarmos e trazermos ao conhecimento do nosso público telespectador do seu trabalho parlamentar e as suas opiniões a respeito de uma série de outros assuntos aqui. Muito obrigado pela sua presença, o primeiro Fala Vereador desse 2018. Boa noite, vereador. Boa noite, Carlos Antônio. Boa noite ao público que nos acompanha. Eu estou à tua disposição falarmos um pouquinho sobre a nossa atuação parlamentar. Perfeito. Continua com a mesma vibe, digamos assim, oposicionista do ano passado, vereador? Continuo trabalhando pelo correto, trabalhando de acordo com os bons projetos, nós votamos a favor. Os projetos que não estão de acordo com o anseio da comunidade, nós questionamos, nós nos posicionamos. Esse é o papel do vereador, fiscalizando sempre, sem amarras. E essa situação é o primeiro artigo do regimento, aliás, da lei orgânica também, é o primeiro artigo que diz que o papel do vereador é fiscalizar e legislar. É esse o primeiro artigo do regimento interno, não é, vereador? O que o senhor diz? De vez em quando o senhor pega pesado, aí o senhor, né? Depois nós vamos conversar, tem uma série de projetos, inclusive do próprio executivo, o senhor votou favorável, enfim. Mas de vez em quando o senhor pega pesado na tribuna, ali nos microfones e tal, né? De forma bastante peremptória. E o que o senhor diz para as pessoas? Não, mas o Robson pega pesado demais, podia pegar mais leve e tal. Não, as coisas não são... O que o senhor diria? Eu vejo que muitas vezes, por mais que eu esteja representando como vereador, ali está representando o papel do cidadão na rua. O cidadão que está revoltado com a classe política, que não aguenta mais velhas práticas na política, então ali, na realidade, é o sentimento da população que está nas ruas nos acompanhando. Então... Assim, tem uma situação também, e que aí eu não gosto, vereador, eu acho que também não é válido, porque eu tenho a impressão que é por isso tudo que está acontecendo, desde lá de cima até aqui embaixo, enfim, né, fatos nefastos, corrupção, uma série de situações, mas as pessoas, nós, o povo, nós, olhamos assim e generalizamos, por exemplo, vamos falar na nossa pequena casa legislativa aqui, né? Nos nossos legisladores. Aqueles vereadores, eu não gosto disso, não são todos, como não são todos os deputados, como não são todos os senadores. A política é a nobre arte da conquista. Tem várias pessoas, não, é a nobre arte de engolir sapo. Não é a nobre arte da conquista. O simples fato de puxar uma descarga do seu banheiro pela manhã é um ato político, porque gera imposto, gera uma série de situações e tal. Então, eu não gosto quando generalizam e tal. Eu acho que a gente deveria, o brasileiro, deveria dar nomes quando fala sobre políticos. Não são todos os políticos, a gente acaba jogando todos na vala comum. O senhor tem esse pensamento? Acho que em todos os segmentos, nós não podemos generalizar. Todos os segmentos têm os bons profissionais e os maus profissionais. A população precisa acompanhar, né, até porque o nosso salário é pago pelo povo de Itajaí. Aqueles vereadores, por exemplo, que apresentam projetos, eu até o presente momento apresentei mais de 50 projetos de lei, essa é uma atribuição do vereador. Verificar aqueles vereadores que nunca apresentaram, que nunca debateram, que não fiscalizam os atos do Poder Executivo por uma série de fatores. Então, eu acho que cabe à população saber diferenciar aqueles que apresentam projetos de leis, que têm leis aprovadas, aqueles que fiscalizam realmente os atos do Poder Executivo, que é a nossa atribuição, e saber diferenciar, sim, os vereadores. Nem todos são iguais, não tenho dúvida disso. E eu vejo também que as pessoas... O senhor teve quantos votos, vereador? Eu fui eleito com 1.990 votos. Quase 2.000 votos. Essas 2.000 pessoas, além dos outros, porque quando se elege para os munícipes como um todo, mas teve 2.000 votos e tal. Poucos, não é só com o senhor, não, é com os outros vereadores também. As pessoas não vêm aqui dar uma opinião, não vêm aqui, inclusive até criticar, trazer uma crítica que seja construtiva para o próprio vereador, acompanhar
a vida do vereador, acompanhar o trabalho parlamentar dele. A vida particular é dele e tal. Mas ele votou, ele outorgou, ele deu uma carta, né? Assinou embaixo uma procuração para o senhor, como todos os outros, representarem a coletividade. Então, eu acho que a presença no seu gabinete, a presença aqui no Legislativo, apoiando, elogiando, criticando, trazendo ideias e tal, é importante por parte das pessoas. É importante. Eu tenho dito para os meus eleitores, de uma maneira geral, eles têm acompanhado bastante meu trabalho, presentes em todas as sessões, apoiando, criticando, dando sugestões, e nós, como políticos, como seres humanos, a gente só cresce dessa forma, ouvindo as pessoas, até porque, como eu falei anteriormente, né, quem nos paga é o povo de Itajaí, a gente deve satisfação para eles. Como é que o senhor vê essa situação, antes de adentrarmos aqui, como é que o senhor vê essa situação das redes sociais? Hoje a internet é uma ferramenta extremamente importante, né? E real, é tempo real e tal, mas me parece que está sendo um tanto quanto mal usada, não é, vereador? Ela é uma ferramenta importante e nós precisamos saber conduzi-la, porque é uma forma de nós passarmos o nosso trabalho, está contribuindo com o nosso trabalho para a população de uma maneira geral. Eu procuro utilizar bastante, praticamente todos os dias faço postagens do trabalho, para que as pessoas possam saber que realmente o vereador está trabalhando, está propondo, está fiscalizando, e eu procuro usar dessa forma, né? Propositivo. Vereador, o seu trabalho parlamentar no ano passado foi bastante intenso, né? Algumas pessoas diziam, não, o Robson está entrando, vai aprender, vamos ver como é que vai ficar, mas o senhor já entrou bastante pesada na situação aí de apresentação de matérias. E eu falo sobre os mais variados aspectos e as mais variadas demandas, né? Parece que 2018 para o senhor não será diferente, o trabalho continua. Ficou alguma coisa muito importante do ano passado que hoje, aliás, esse ano terá que vir a ser discutida por parte do seu trabalho parlamentar e tal, além da demanda do dia a dia, que a gente sabe que é no seu gabinete e de todos os outros? O meu trabalho tem sido pautado pela transparência, pelo zelo com o dinheiro público. Então, o meu primeiro projeto aprovado foi uma alteração na lei orgânica do município, pregando transparência nos atos do Poder Executivo. Pode até ser redundante, mas não estava escrito. E baseado nessa mudança na lei orgânica, tenho feito minhas proposições e os meus projetos de lei. Então, foram cerca de 8 projetos já aprovados, tem vários aí já engatilhados para ir para votação, mas sempre voltado nessa questão da transparência, da publicidade dos atos públicos. O cidadão precisa ter as informações para poder acompanhar cada vez mais o trabalho do Poder Executivo, do Legislativo, e só através, com transparência, com as informações, que essas coisas a gente vai conseguir acompanhar. Então, tem feito leis nesse sentido. Lei da ficha limpa municipal, né, foi uma lei justamente para dar mais credibilidade nas contratações do serviço público. A lei, por exemplo, da questão das multas, que é uma questão bastante polêmica aqui em Itajaí, né, uma lei que o Poder Executivo deve divulgar todos os valores arrecadados e qual a sua devida destinação. É um questionamento que eu ouvia muito nas ruas, o pessoal dizendo, eu recebo multa, mas eu não sei para onde vai esse dinheiro. Agora não, todos os meses é divulgado lá no portal da transparência de maneira clara e objetiva quanto foi arrecadado e qual a destinação desses recursos. Então, foi um outro projeto que também consegui ter êxito aqui na casa. Esse ano nós tivemos aprovação do parcelamento do ITBI para aqueles contratos de gaveta. Então, o cidadão que quer regularizar o seu imóvel, que quer ter escritura do seu imóvel, ele precisa pagar o seu ITBI, que representa 2% do valor da negociação, do contrato, e para isso ele precisava pagar na prefeitura ITBI. Então, agora ele pode pagar de parcelado, né, que foi uma forma de facilitar a vida do cidadão, bom para o município, que vai arrecadar mais, e bom para o cidadão que não tem a sua escritura ainda. Isso foi extremamente interessante, a gente viu, inclusive, várias pessoas vindo até o seu gabinete, foram feitas várias reuniões, o senhor e demais munícipes, outras pessoas, e a gente via a importância que isso tinha, porque antes tinha que pagar. Não pode, ou então fica lá e não regulariza. E isso prejudica até a própria arrecadação do município. O governo municipal faz com que esses recursos adentrem ao cofre, não é? O ITBI ele é pago geralmente no ato, quando se faz o contrato da venda, e ele é à vista aqui em Itajaí, ainda é à vista. Nós estamos propondo uma nova lei para fazer o parcelamento frequente, não só para os contratos de gaveta.
Porque assim, Carlos Antônio, quando você compra o seu imóvel, você paga lá 150 mil reais. Você de repente deixa de pagar aqueles 2% naquele momento por uma questão financeira. E daqui a pouco deixa de pagar, daqui a pouco não paga mais. Perfeito. Então, se é parcelado, isso de repente o munícipe acaba não sentindo. Em outros municípios ele é parcelado. Então, nós fizemos uma análise com... A lei permite esse parcelamento em outros municípios. Aqui não existe isso ainda. Sim. Então, nós fizemos uma análise junto com corretores de imóveis, construtores, e verificamos que existia um grande volume de residências aqui em Itajaí, de munícipes aqui em Itajaí, que não tinham sua escritura. Então, precisariam pagar o ITBI. Então, nós fizemos essa proposição para pagar esse ITBI de maneira parcelada nesses contratos de gaveta. É uma forma de regularizar esses imóveis e, ao mesmo tempo, o município arrecadar mais. Perfeito. Nós vamos a um rápido intervalo, se o senhor me permite, aos nossos amigos telespectadores. Nós voltamos na sequência. Eu já vou deixar aqui... Houve também, no final de março, foi aprovado, aliás, está em trâmite nesta Casa de Leis, um projeto de lei que obriga o Poder Executivo a divulgar no Jornal do Município, também no site da Prefeitura, quem são sócios de empresas que prestam serviço ao poder público. Depois nós vamos saber do senhor o que levou o senhor a solicitar tal medida, pois não? A gente já volta, muito obrigado pela sua sintonia conosco aqui no programa Fala Vereador de hoje. A presença é do vereador Robson Coelho, do PSDB. Até já, amigos. Um vereador pode fazer muita coisa pela nossa cidade. Ele cria projetos e aprova com os outros vereadores, além de fiscalizar a administração do prefeito. E o mais importante, agir como porta-voz do povo, pensando no futuro de Itajaí. Agora, cabe a você ver o que o seu vereador está fazendo. Afinal, a mudança vem com a sua participação, ou melhor, com a nossa. Câmara de Vereadores de Itajaí. Amigos da TV Câmara, estamos de volta com o programa Fala Vereador. Na edição de hoje, a presença aqui nos estúdios é do vereador Robson Coelho, do PSDB. Vereador, nós falávamos no primeiro bloco sobre uma matéria que o senhor tem tramitando aqui nessa Casa de Leis, qual seja o projeto de lei que obriga o Poder Executivo a divulgar no jornal do município e também no site da Prefeitura quem são os sócios das empresas que prestam serviço ao poder público. O que levou o senhor a essa medida, a solicitar tal informação e querer essa divulgação? É mais uma lei que vem de acordo com a alteração que nós fizemos na lei orgânica aqui, pregando mais transparência. O povo de Itajaí, o povo brasileiro de uma maneira geral, está desconfiado da classe política. E é uma forma de nós darmos mais transparência a todas as contratações que são feitas. Em suma, a empresa tal foi contratada, a empresa X, 2 sócios Y e Z foi contratada aqui no município de Itajaí. E quando sai a publicação no Jornal do Município, ela sai o nome da empresa. Mas nós precisamos saber quem são os donos dessa empresa. Se eles têm ligações com alguém da prefeitura, se tem ligação com vereadores, se tem ligação, por exemplo, com doadores de campanha. Então, é uma forma de nós darmos mais transparência aos atos do Poder Executivo e fazer com que a população nos ajude a fiscalizar todas essas contratações. Isso vai gerar um conhecimento imediato da população a partir do momento do contrato da prefeitura, seja com qual for a empresa. É de forma total, é abrangente esse projeto, é isso? E nós precisamos facilitar essas informações. Lógico que se eu tiver o CNPJ da empresa, eu vou lá no site da Receita Federal e consigo visualizar isso. Mas nós precisamos facilitar essas informações para o cidadão. Então, através dessa lei, essas informações vão ser facilitadas, a população vai ter conhecimento de quem realmente presta serviço ao município. E de forma imediata. De forma Contratou, apareceu. Se existe ligação com algum político, ligação com algum vereador, ligação com algum secretário municipal, é uma forma de nós chamarmos a atenção para a população de algo que deveria ser uma obrigação, mas hoje, infelizmente, é um diferencial, que é a questão da moralidade na execução dos serviços públicos. Vereador, outros projetos que o senhor apresentou e ainda não foram à votação, diz respeito a coíbe o nepotismo, um que obriga a prefeitura a divulgar a lista dos remédios que estão em falta na rede pública. Dá para o senhor
detalhar um pouquinho esses dois projetos, ao menos essas duas matérias, vereador? Eu acho de extrema importância também. A questão do nepotismo, Carlos Antônio, aqui em Itajã nós temos uma instrução normativa, a 14 de 2009, que infelizmente ela não é respeitada pelo Executivo. Então, eu quero transformar essa instrução normativa em lei. Infelizmente, esse projeto está parado aqui na casa há cerca de um ano. Muitos vereadores temem que esse projeto vingue, até talvez por usufruir, né, dessa prática nefasta do nepotismo que acontece aqui na cidade. Então, sempre que esse projeto chega para votação, alguém entra com uma emenda para o projeto voltar a estaca zero. Então, uma estratégia, infelizmente, que é condenada pela população, mas tem vereadores que, infelizmente, fazem esse tipo de prática. Agora, o outro projeto é o projeto da questão dos medicamentos. Carlos Antônio, essa foi uma experiência que eu tive. Eu fui num posto de saúde, geralmente às sextas-feiras eu visito postos de saúde e as unidades básicas de ensino, e visitando uma unidade de saúde ali no bairro da Itaipava, eu me defrontei com falta de remédio naquele momento. E tinha uma mãe, uma senhora de idade, que ela era dependente do Puran, o remédio para tireoide, e que precisa ser tomado diariamente. O remédio estava em falta naquele momento. E a mãe reclamou o seguinte: já estou há 4 dias esperando esse remédio e ninguém me dá uma previsão. Então, a partir de agora, com a aprovação dessa lei, o posto de saúde é obrigado a divulgar por que não tem o remédio na unidade e quando que esse remédio vai chegar, para que a pessoa possa tomar uma outra atitude. Né? Foi o que ela disse: olha, se eu sei que tem uma outra unidade, eu dou um jeito, pego um Uber, pego um táxi, vou lá, vou dar um jeito de ter esse remédio, porque é para me viver. Eu sou altamente Ela não pode ficar sem, Ela não pode né? ficar. Agora não pode ficar aquelas desculpas habituais que são comuns. Então, volta amanhã que amanhã talvez chegue. Volta, não. Agora eles são obrigados a informar, dar mais transparência nessa questão. Né? E por incrível que pareça, Carlos Antônio, nesse caso o remédio nem faltava. O remédio tinha na central. Infelizmente a saúde estava com um problema de logística. Não pode ter problema de logística. Pega o carro, bota dentro de um carro e leva lá na unidade para não deixar a população sofrer. Outra coisa, desculpe, mas não deixa terminar a última caixinha, a última cartela de remédio, porque sabe, é óbvio, que o posto de saúde sabe quantas pessoas ele entrega por mês, não é? Bem, agora a gente presume que a coisa vai melhorar, então, não é? E nós estamos, vereador, vamos falar um pouquinho de política, nós estamos em ano eleitoral. E de forma extraoficial, eu sei, já chegou ao senhor, inclusive também, a todos, vários nomes de das mais variadas siglas partidárias aqui em Itajaí, que pensam em fazer o lançamento de seu candidato com vistas à Assembleia Legislativa. A gente não corre o risco de ficar mais uma vez sem ninguém, vereador? Carlos Antônio, tem alguns vão disputar para fazer nome para 2020. Outros vêm porque o partido determina. E isso é muito ruim para a cidade, porque nós temos candidatos com potencial de ganhar realmente a eleição, 3 ou 4 no máximo, para deputado estadual. São 3 ou 4 candidatos que têm condições de ganhar. Os demais vão servir como boi de piranha, infelizmente. Então, isso é ruim para a cidade. Mas isso retiraria a condição, um tira 1.500 aqui, 2.000 ali, 3.000 ali, vai repartir, vai tirar daqueles 3 ou 4 que poderiam se eleger. Carlos Antônio, minha experiência como vereador é de 1 ano e 3 meses. Eu já convivi no setor do comércio, no setor portuário, na educação, onde fui professor, mas em nenhum ambiente existe tanta vaidade como no ambiente da política. É um ambiente onde existe mais pessoas vaidosas. Então, recua um pouquinho, né? Claro. Porque a cidade precisa, nós precisamos ter representação política. A pessoa não tem condições de ganhar uma eleição, mas vem, às vezes, para tirar, para não deixar o adversário ganhar, ou porque o partido pediu para vir. Não haveria condição, digamos, de fazer uma conversa, digamos, entre os partidos e tal, ver... Não, eu estou lançando um, você outro, peraí, mas esses 4 aqui têm reais condições de chegar. Se disputar os 4, 5, 6, 7, não vai dar. Então, vamos ver. Fazer uma espécie de pesquisa, alguma coisa, entre essas siglas partidárias, porque todo mundo fala, vereador. Todo mundo fala aqui, como fala ali na rua. E tal. Por Itajaí, o povo de Itajaí merece que nós tenhamos ao menos um deputado estadual, um federal. Nós precisamos, aqui nessa Casa de Leis, todos os nobres senhores edis já falaram sobre a necessidade de nós termos lá
na Assembleia Legislativa um representante de Itajaí, mas fala-se, e se me parece, se não houver um consenso, né, intrapartidário, não vai acontecer. Até porque este ano vai ser um ano, eu peço que não, mas vai ser um ano de muito voto nulo, de muito voto branco, de muita abstenção, afora aqueles votos que nós da coletividade itajaense, os eles e vezeiros em colocar voto para fora. É aqueles 20 a 25 mil, vai para fora. Daqui a pouco, penso que se não houver, não existiria essa condição dessas siglas partidárias conversarem por Itajaí, vereador? Esse seria o ideal, Carlos Antônio. Mas, como eu falei, o ambiente onde existe maior vaidade é o ambiente político. Né? Todo mundo acha que tem chance, mas ninguém faz uma análise. Agora, cabe ao cidadão de Itajaí refletir sobre isso, como você falou, votar em candidatos de Itajaí e candidatos que realmente tenham viabilidade eleitoral e não, me desculpe a expressão, mas aqueles pangarés que só vêm para pensar numa candidatura futura e atrapalhar candidatos que realmente tenham viabilidade. Então, é um momento especial para Itajaí, porque Itajaí já está há muito tempo sem representação política, tanto na Assembleia como na Câmara Federal, e nós temos uma grande oportunidade para isso. Agora cabe ao eleitor, ao cidadão itajaense. Nós vimos o senhor indo a Florianópolis conversar com determinados deputados para trazer recursos, outros senhores, nobres edis aqui, vivem indo a Florianópolis, não sei aonde, pedindo. Aí o vereador lá, não sei, eu trouxe aqui 200 mil, eu trouxe aqui 100 mil, aí aparece, bate fotografia, oi. Carlos Antônio, deixa eu te dar um exemplo. Através do meu partido, nós conseguimos emendas parlamentares para o Hospital Marieta Conder Bornhaus. Desde o ano passado foi cerca de R$1.100.000 que nós conseguimos através de emenda com os 2 senadores do nosso partido e com o deputado federal Marco Tebal. E nós somos agradecidos porque... Então, óbvio. Agora, faz uma análise de quanto, por exemplo, o deputado Marco Tebal, que é um amigo particular, quanto que ele mandou, por exemplo, para o município dele, para Joinville. Imagine. Né? Então, se mandou 100 para cá, mandou 3, 4 milhões para lá. Então, é essa a diferença. Não desagradecemos, não. Não desagradecendo, muito pelo contrário. Até deu mais do que pela quantidade de votos que fez, deu mais do que proporcionalmente deu muito. Perfeito. Mas é essa análise que a população tem que fazer. A representação política é fundamental. Itajaí carece. Depende de nós, né? Depende de nós. Eu vou pedir mais um instante ao senhor, nós vamos a mais um rápido intervalo, nós voltamos na sequência conversando aqui na edição de hoje do programa Fala Vereador, com o vereador Robson Coelho, do PSDB. Muito obrigado pela sua companhia com o nosso programa. Até já, amigos. Um vereador pode fazer muita coisa pela nossa cidade. Ele cria projetos e aprova com os outros vereadores, além de fiscalizar a administração do prefeito. E o mais importante, agir como porta-voz do povo, pensando no futuro de Itajaí. Agora, cabe a você ver o que o seu vereador está fazendo. Afinal, a mudança vem com a sua participação, ou melhor, com a nossa. Câmara de Vereadores de Itajaí. Amigos do programa Fala Vereador, estamos de volta hoje com o nosso vereador Robson Coelho, do PSDB. Vereador, dentre vários nomes, enfim, que são citados, o seu nome também é citado, possivelmente, como um nome do partido que, se houver aceite de sua parte, seria um bom nome para a Assembleia Legislativa, até porque, como eu ouvia, a cara nova, ideias novas, enfim. Isso tem fundamento, tem verdade nessa situação, vereador? Eu recebi o convite do meu partido para disputar, mas não para a Assembleia, mas sim para a Câmara Federal. Para a Federal? Para a Câmara Federal. Mas não vejo como um momento, vou me concentrar na vereança e, quem sabe, no futuro, o meu partido já definiu uma pré-candidatura a deputado estadual, que é da vereadora Ana Carolina, e eu estou concentrado no apoio
para ela, devo inclusive fazer a coordenação da campanha dela. O PSDB aqui, digamos, não estamos falando em candidatura, estamos falando em pré-candidatura. Hoje seria a da ex-vereadora sempre vereadora, Ana Carolina. Sim, ela é pré-candidata a deputada estadual pelo PSDB e acredito que seja a candidata única da região. Da região. Isso. Perfeito. Pelo nosso partido, né? Sim, pelo PSDB. Vereador, o senhor é um servidor do Porto também. O Porto de Itajaí voltou a operar como se desejava, como a gente esperava, enfim. Mas parece-nos que ainda falta algo em termos de término de obra, parece que um dos berços. O que realmente falta para o Porto operar na sua plenitude, vereador? Carlos Antônio, quero só voltar um pouquinho, né? Perfeito, perfeito. Hoje, realmente, nós estamos, no mês de fevereiro, nós tivemos uma movimentação de quase 16 mil containers. Mês de março, agora, nós devemos fechar com próximo de 18 mil containers. É muito acima, quase o dobro do que nós movimentamos no mesmo período no ano passado. Então, a movimentação de containers, ela realmente voltou, principalmente pelo caso da empresa ter conseguido ganhar 3 novos serviços. Agora, essa foi uma briga de nós, trabalhadores portuários, da comunidade de uma maneira geral, da classe empresarial, do itajaiense. Porque em março do ano passado, nós tivemos uma audiência pública onde nós nos posicionamos contra a vinda da carga a granel, que era do interesse do prefeito Vonei. Vonei tinha um acordo com o empresário da soja para trazer soja para Itajaí. Nós nos colocamos contrário e falamos, não, Itajaí é um porto com características para movimentar a carga containerizada. Se viesse a soja, Carlos Antônio, hoje não teria mais container em Itajaí e a cidade estaria, nesse momento, imunda. Não teríamos condições nem de receber uma Volvo Ocean Race, porque a cidade estaria com um fedor muito grande, que é da soja. Então, é importante relembrar, né, que graças a um trabalho muito grande, nossa, aqui, ele presidia essa audiência. Me parece que houve audiência pública aqui, foram a Brasília, Florianópolis, afundaram o caminho. E foi uma luta grande, né, porque nós lutamos contra o poder econômico do grupo que queria vir, contra o poder político, porque o prefeito queria trazer essa carga para Itajaí, e conseguimos mobilizar, fizemos uma grande audiência pública, talvez a maior aqui da Câmara de Vereadores, e falamos, não, soja nós não queremos. Nós queremos continuar acreditando na carga containerizada. Depois lutamos também contra a vinda de um terminal de combustível, que também seria muito ruim para Itajaí. E aí o resultado, a empresa conseguiu trazer 3 novos serviços com apoio da mão de obra, né, que cedeu e baixou determinadas tarifas e alguns serviços e o porto voltou a movimentar. Então, uma conquista muito grande de todos nós. Com relação à questão do berço 4, Carlos Antônio, é importante que o berço 4 volte a operar. Mas, nesse momento, a atual arrendatária IPM, para ela é suficiente o berço 1 e 2 para os navios, porque os navios hoje têm uma dinâmica muito grande. Os navios acabam entrando num... Hoje, por exemplo, com esse aumento de movimentação, nós temos praticamente uma atracação por dia, porque os navios são maiores e a movimentação dele acaba sendo mais rápida. Então, tu vê que o berço 3 foi inaugurado em dezembro do ano passado e nós não necessitamos de atracação ali ainda. Não foi utilizado ali ainda. Então, provavelmente berço 3 e berço 4, eles devem ser utilizados mais tarde para operar outro tipo de carga. Automóvel, bobina, um outro tipo de carga que possa ser operada ali em Itajaí, mas nesse momento nós não temos ainda condições operacionais de trazer esse tipo de carga, porque nós precisamos ainda ajeitar a logística, porque o aumento da movimentação veio de forma inesperada. Então, nós temos algumas áreas ali dentro do porto, Vale Porte, própria Rota 88, nós precisamos liberar para que nós possamos ter mais espaço de armazenagem para container. Vereador, o senhor falou uma palavra aqui, aliás, uma expressão, mão de obra. A mão de obra do Porto de Itajaí foi a vida inteira elogiada como uma das melhores mãos de obra do mundo. Como é que estão, ao seu entender, ao seu entendimento, as nossas tarifas com relação a outros portos de Santa Catarina? Olha, que o nosso porto é um porto público. E por uma questão de legislação, nós concorremos com portos privados que têm menos obrigações que os portos públicos, que é uma aberração, mas infelizmente é previsto na legislação. O caso aqui do Porto Público de Itajaí tem uma concorrência desigual com o porto privado de navegantes. Mesmo com essas desigualdades, nós provamos para eles que nós somos competitivos. Essas 3 linhas, mais a linha Ásia, nós ganhamos de navegantes. Então, mesmo com algumas adversidades da legislação, nós conseguimos provar que nós somos competitivos ainda.
essa situação do berço 3 e do berço 4, nós podemos esperar, com esta movimentação acontecendo hoje em relação ao período do ano passado, basta. Itajaí, o porto está bem, operando bem. Sim, Carlos Antônio, eu não vejo, nesse primeiro momento, a atual arrendatária utilizando os berços 3 e 4 para operar container. Com a obra da Bacia de Evolução, os navios virão cada vez maiores. Perfeito. Então, os navios são maiores, ocupam mais cargas, movimentam mais carga no mesmo navio, então não tem Sem necessidade. Que aí, possivelmente, então, é que entre a bobina, automóvel, uma série de situações. Então, outro tipo de carga, eu acredito que seja utilizado aí. Não a soja, porque essa carga atrapalharia muito a nossa carga principal. Essa situação está sepultada de soja. Espero que sim. Eu espero que sim. Se não tiver, nós vamos brigar de novo. Ó, vereador, né, Davi, muito obrigado, nosso fotógrafo amigo Davi, obrigado pela companhia, sempre fazendo as melhores fotos. O homem é um artista, vereador, o homem é um artista. Vamos falar um pouquinho, aliás, falando sobre aquela questão, o Duran, falando sobre aquela, que não tenhamos mais aquele tipo de audiência. Jesus, até que hora foi? Era quase meia-noite, né? Não é por causa do tempo, é porque a coisa foi pegada, foi renhida, né? Inclusive, os próprios caminhoneiros estiveram presentes, grande parcela da coletividade, além dos empresários, das autoridades, enfim. Eu lembro bem daquela reunião, daquela audiência. Vereador, nós estamos a todo momento vendo o crescimento dos já altos índices de violência contra a mulher, tráfico de drogas, assassinatos, enfim. E o povo clama por segurança, que por sua vez é obrigação do Estado, que por sua vez faliu. Rio Grande do Norte, município, né? Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo. Mas a gente está falando nesses estados onde a grande mídia fala. Mas nós estamos convivendo com isso aqui na pequena pátria Itajaí. Vamos falar daqui. Tem receita para isso, vereador? Acho que primeiro a questão da educação. Agora, em termos de legislação, Carlos Antônio, na legislatura passada foi aprovada a criação da Guarda Municipal. Nós acabamos votando no ano passado algumas alterações. Agora vejo que não é suficiente para nós resolvermos os problemas de segurança. Deverão ser contratados, foi feito concurso público, deverão ser contratados cerca de 60 guardas municipais armados aqui para o município. Se você for considerar 4 turnos, folgas, afastamentos por motivo de doença, nós teremos em média 12 guardas por período, que não irá resolver. A gente trabalha em duplas, né? Vamos botar 2 na Hercílio Luz, 2 na Estefano, 2 na Reinaldo Schmitthaus e 2 na Adolfo Conde. Não vai ter guarda para as regiões mais afastadas, principalmente interior. Itaipava não dá mais para ficar sozinha, Cidade Nova não dá mais, São Vicente não dá mais. Justamente, continuarão com problemas de segurança, porque o efetivo que foi aprovado, esses 60, é insuficiente para atender as demandas da população. Então, nós precisamos investir na questão do esporte, por exemplo. Vamos pegar aí um bairro afastado, por exemplo, o bairro Santa Regina. Cerca de 8 mil moradores lá, nós temos lá. Mas nós não temos nenhuma opção de lazer para a gurizada, nenhuma opção de esporte para a gurizada. Então, nós já estamos perdendo essa juventude para a violência, para as drogas. Então, só estamos falando de Santa Regina, porque vai ter o São Francisco ali do lado, isso. Enfim. Então, existe sim as ações necessárias para esse momento, né, as corretivas, mas as ações preventivas, que é na questão da educação, do esporte, na cultura, elas precisam ser resgatadas. Ontem eu via na grande mídia e tal, o interventor no Rio de Janeiro falando e entregando ao presidente, mandando ao presidente da República, a quem direito, ao ministro da Segurança, sei lá, a contabilidade do assunto, falando que havia necessidade para o Rio de Janeiro de 3 bilhões e 100 milhões para pagamento de salários atrasados, para pagamento de encargos, para pagamento de fornecedores e vai por aí. 3 bi. Por quê? Porque as coisas foram ficando aloléu e o Estado não foi na periferia fazer, lá na favela, que a gente chama de favela, que eu não acho demérito nenhum, né? Naquelas comunidades pobres. O Estado não chegou, a água encanada não chegou, a creche não chegou,
o correio não chegou, e aquilo ficou abandonado. E agora, eu achei extremamente interessante, até agora, a questão da intervenção, no sentido de que eles detectaram fizeram esse diagnóstico e disseram, olha, nós temos que fazer a repressão, mas tem que o Estado, o governo tem que chegar lá também. E ao nosso estado, Santa Catarina, por exemplo, que achamos que ainda estamos razoavelmente bem, então, mas as coisas estão acontecendo aqui também no nosso estado. Nós temos, por exemplo, na capital do estado, atrás ali da Assembleia Legislativa, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, enfim, nós temos ali o Morro da Caixa e tal, é o PCC, o PGC, não sei o quê. As coisas estão acontecendo aqui em Santa Catarina. A partir de um momento que as coisas não forem tomadas uma providência muito séria e bastante contundente junto pelas autoridades públicas e tal, a coisa começa a acontecer como aconteceu lá no Rio de Janeiro, lá no Rio Grande do Norte. Eu fico perguntando o que os políticos podem fazer nesse sentido, vereador. Carlos Antônio, eu acho que a principal característica do político hoje tem que ser coragem. O político tem que ter coragem e não pode ter as mãos atadas. E hoje nós temos estados quebrados, o estado do Rio Grande do Sul está quebrado, o estado do Rio de Janeiro está quebrado, e nós vamos ter problemas nos municípios, no estado de Santa Catarina no futuro, porque nós não temos políticos responsáveis hoje no dia a dia. Então a coragem eu acho que é a ferramenta principal. Aqui em Itajé nós temos um problema sério de inchaço de folha de pagamento. Desde o início do governo, o prefeito vem prometendo fazer uma reforma administrativa. Enxugamento de secretarias e de cargos comissionados, ainda não o fez. Itajaí é hoje, por exemplo, a cidade do estado com o maior número de estruturas de governo, de secretarias, são 38. É uma aberração, é quase o dobro de cidades maiores, como Joinville, por exemplo, como Blumenau. E isso vai gastando, porque quanto menos secretarias, menos gastos com aluguel, menos comissionados. Itajaí hoje tem quase 1.000 cargos comissionados, cargos de indicações políticas. Florianópolis, por exemplo, não tem 300. Então, o prefeito Volney promete, desde o início do seu mandato, fazer um enxugamento da máquina pública. E na última semana, eu me deparei com a contratação da Fundação Getúlio Vargas, a um custo de 2.100.000, com dispensa de licitação, para se fazer um estudo de reforma administrativa. Espera aí, eu votei num prefeito, eu não votei no prefeito Volney, mas a população votou no prefeito acreditando que ele tivesse capacidade administrativa de gestão, que ele pudesse visualizar secretarias que pudessem ser unificadas, cargos comissionados que são desnecessários para que se pudesse economizar e sobrar dinheiro para as obras vitais. Então, precisa ter coragem para fazer uma coisa. Agora, infelizmente, a grande maioria dos políticos, eles pensam para 4 anos. Eles já estão pensando na próxima eleição e não querem deixar de agradar os seus apadrinhados e acabam comprometendo o caixa do município. Eu acho que nós encerramos o nosso programa hoje com um recado aqui do vereador. Atenção, comunidade de Itajaí. Como das outras vezes já deveríamos ter feito, mas atentemos então para as próximas eleições, analisarmos em quem vamos entregar a nossa outorga, em quem nós vamos dar, para quem nós vamos dar a procuração do voto para bem administrar. Acho extremamente interessante. Vereador, foi mais uma vez um prazer muito grande recebê-lo aqui. Esse é o primeiro Fala Vereador com o senhor deste ano 2018. Tantos outros estaremos aqui, como nos jornais da TV Câmara e outros programas da TV Câmara. Obrigado. Desejando ao senhor muita saúde, porque vai ter que ter bastante saúde, muita paz. Ao senhor, a toda a sua equipe, um abraço a toda a sua equipe também, que ajuda o senhor a levar a bom termo o seu trabalho parlamentar em prol da gente de Itajaí. Muita saúde, muita paz, muita energia, vereador, muita coragem. Obrigado ao senhor, uma boa noite. Carlos Antônio, obrigado mais uma vez, uma boa noite para todos que nos acompanharam. Eu quero deixar aqui meu telefone à disposição da comunidade, o 99911-4811. Muito obrigado mais uma vez. Ao senhor e a senhora que esteve conosco até o presente momento, a senhora sabe, é muito bom tê-los como companhia com o nosso programa Fala Vereador. Hoje, Robson Coelho, vereador do PSDB. Boa noite, amigos. Até o próximo programa.